Irmãos, eu quero convidar você nessa manhã a mergulhar comigo numa palavra que Deus tem ministrado ao meu coração nos últimos dias. E eu desejei ministrar essa palavra para vocês nessa manhã, porque creio que é algo que Deus tem me levado nos últimos dias a compreender mais. Às vezes nós passamos por momentos de dores, às vezes nós passamos por momentos de desafios de ordem emocional, de ordem financeira, de ordem de vários níveis, várias esferas da nossa vida. E obviamente que quando nós começamos a perceber Deus nesses dias difíceis, o nosso nível de revelação de quem é o Senhor, de como o Senhor se manifesta nesses dias difíceis, ele aumenta. E Deus, ele tem me chamado muita atenção a respeito de nós sermos como Davi era. Em Atos 13:22 diz que Deus, ele achou em Davi um homem segundo o seu coração. E nós sabemos que Davi, ele era um homem extremamente pecador, limitado na sua capacidade humana, no sentido de fazer qualquer coisa que ele fosse merecedor de ter esse reconhecimento do Senhor. Mas obviamente, se há uma menção a isso, há algo que nós precisamos compreender a respeito. E eu quero falar para você, se eu pudesse dar um nome para essa mensagem, para essa conversa que nós vamos ter nessa manhã, seria abraçando a dor momentânea pelo que é eterno. E às vezes nós não conseguimos compreender a grandeza do Senhor nas nossas dores, mas eu quero que você abra os teus ouvidos espirituais nessa manhã, e que você também abra os teus olhos espirituais, e que você contemple e você perceba Deus, mesmo que você esteja passando por um grande vale na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a abrir comigo em Apocalipse no capítulo 5, é um texto um pouquinho mais comprido, no versículo 1 até o versículo 14. A Bíblia diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, João falando isso, eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Olha a grandeza do que ele viu. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos.
e entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Imagina que loucura! Dos seres viventes e dos anciãos, cujo nome era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Agora abre comigo no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 23 e 24, diz assim: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Querido, aqui nesse contexto, nós vemos nesse contexto da palavra de João, nós vemos o Apocalipse. João, ele olha a grandeza de todas as coisas. Um dia eu estava com meu filho passeando aqui em Balneário Camboriú, e a gente foi naquele parque da NASA. Alguém já foi nesse lugar, não? É bacaninha lá, não é? E aí tinha aquele planetário, e eu já tinha ido em outro planetário, e eu acho bacana, mas sinceramente às vezes eu acho que eles se repetem tanto. Mas quando a gente olha a grandeza, depois que a gente está lá sentado e olha a grandeza do universo, o que é uma galáxia, e que não é nada comparado ainda ao tamanho do universo, quem nós somos, o tamanho do nosso planeta. Aí nós começamos a pensar o tamanho do Brasil. O que é o Brasil, gente? Nem vou falar o que é o São Vicente. E aí eu estava olhando aquele planetário. Nós já tínhamos ido em outros, mas aquele dia foi algo mais chocante, porque a gente vê a grandeza de Deus e todas as coisas estão firmadas numa palavra, a palavra daquele que criou. E eu olho, João, ele começou a ter uma visão aqui em Apocalipse 5, do trono de Deus, de um livro escrito dos 2 lados, e a palavra do Senhor diz que haviam 7 selos, e que ninguém era digno de abrir esses selos, mas ele teve uma visão de miríades de anjos, ele teve uma visão do mundo espiritual, da grandeza das coisas espirituais. O apóstolo Paulo, ele foi levado ao 3º céu, e a Bíblia diz que ele considerava as coisas que ele viu inefáveis,
ele não tem como expressar o que ele viu, ele não tem nem como falar, não tem como explicar. É por isso que muitas vezes as pessoas elas olham algumas coisas e não compreendem, porque verdadeiramente a nossa capacidade humana ela é limitada diante da grandeza de Deus. Só que no contexto aqui de João 4, Jesus ele se encontra ao lado, o mesmo João do Apocalipse, mas agora ele está aqui no Evangelho de João, ao lado da fonte de Jacó. Testemunha ocular do ministério de Jesus, passando pela cidade de Sicar. Eles encontram aquela mulher samaritana e eles têm uma experiência ali de ver algo que Deus mostrava a pequenez que nós temos na nossa religião, que nós criamos, no nosso modelo religioso de adoração, uma discussão tosca a respeito de onde era o lugar certo de se adorar a Deus. Os discípulos preocupados porque Jesus estava conversando com uma mulher samaritana. Afinal, não era normal os judeus e os samaritanos conversarem, porque eles não se davam bem. Eu quero trazer esse contexto para você entender que o mesmo João que estava contemplando essa pequenez, depois o Senhor mostra para ele a grandeza do que ele é e mostra como nós somos ridículos na nossa mentalidade. E ali ele desenvolve um diálogo com aquela mulher samaritana e em pouco tempo de conversa ele faz a leitura daquilo que ela tinha no seu interior. E aí ele faz a leitura do coração dela. E eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela nos afirma que o Senhor conhece o nosso coração. Mas por que Ele tem tanto interesse no nosso coração? Porque essa é a finalidade da nossa criação. A finalidade da criação não é o que você pode fazer, não é quantas igrejas você pode abrir. A finalidade da criação não é o quanto de dízimo você vai dar na vida. A finalidade da criação não é as coisas que religiosamente você acredita que agradam a Deus, não é fazer a obra de Deus. Para pensar, será que Deus tem alguma obra inacabada? Esse mesmo que fez o universo, Deus ele fez até o quinto dia todas as coisas, perfeito, todas as coisas funcionando como um reloginho perfeito. Quando no sexto dia ele cria a humanidade, que ele cria o homem, ele não diz para o homem, agora nós temos que resolver aqui, ficou algumas coisas ainda para o sexto dia. Eu estava precisando de alguém, a única coisa que ele dá a função para o homem é domina sobre todas as coisas, e eu vou te dar a oportunidade de você cooperar com aquilo que eu fiz. Você vai guardar e cultivar o jardim, você pode dar o nome aos animais, mas os animais você não vai ter que fazer, porque você nem tem poder para isso. Deus ele não fez nada pela metade. Às vezes nós achamos que tem a ver com o que nós vamos entregar para Deus, mas a finalidade é nós reconhecermos a grandeza de quem Ele é. E quando nós reconhecemos a grandeza de quem Ele é, todas as outras coisas e sofrimentos dessa vida se transformam em coisas fúteis. Eu sei, é exatamente essas coisas que eu também choro às vezes. Eu não estou falando de algo que você é problemático, eu estou falando de algo que eu também sinto. Mas o Senhor, Ele nos ensina o segredo
para nós passarmos pelos momentos de dor momentânea. O segredo para você abraçar a dor momentânea na sua vida e entender que elas fazem apenas parte de um processo, é ter a convicção e a clareza para onde você está indo. É ter a convicção e a clareza do tamanho daquilo que é eterno. Leve e momentânea é a minha tribulação, ela produz eterno peso de glória. Porque eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor nos fez com essa capacidade. O que Ele procura não é a obra dessas pessoas, mas Ele procura o coração dessas pessoas. É por isso que Jesus, Ele não olhou se aquela mulher era samaritana, se ela estava na hora certa. Ele não discutiu em relação ao lugar certo de adorar, mas Ele olhou o coração dela e Ele identificou inclusive o pecado que havia lá dentro. Ele tem uma capacidade de sondar. Alguns anos atrás eu atuei numa empresa de geologia e tinha capacidade de perfuração profunda de até 2.000 metros de profundidade para captação de água subterrânea, que era uma tecnologia bem interessante. E se captava água quente com muita produção de água, de aquíferos muito profundos. E aquilo vai. Depois vai cortando a pedra, porque é ar comprimido, que vai quebrando toda a rocha. Obviamente tem uma broca também, tem um processo ali de um martelo. Mas ar comprimido com uma capacidade de pressão compatível a turbinas dos maiores aviões que existem. E aquilo joga tudo para cima. Só que quando chega num aquífero, a força daquele aquífero lá embaixo jogando água para cima não consegue às vezes perfurar mais 1 ou 2 centímetros de rocha, porque a força da água é tão grande que praticamente inutiliza todos aqueles equipamentos. E aquela sonda pneumática, que é o que a gente chama, uma sonda que vai até lá, ela tem uma capacidade de ir tão profundamente em lugares que a gente não enxerga. Em alguns processos que se faz filmagem, né, como se fosse uma endoscopia, você consegue ver na profundidade o que tem lá dentro. Tem empresas especializadas em fazer esses exames. É loucura, quando a gente vai descendo para o centro, e a gente está falando de 2.000 metros de profundidade, mas a gente está falando de algo muito raso ainda. Existem rios subterrâneos. Existem coisas maravilhosas. A grandeza das coisas do Senhor, e a gente está falando de algo pequeno ainda comparado com o grande que Ele fez. A palavra do Senhor em Salmo 139, versículo 1 ao versículo 3, diz assim: Salmo 139 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Essa sonda de Deus é perfeita. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Esse Deus que sonda todas as coisas estava na frente da mulher samaritana, e Ele procurava o coração dela, porque esse era o propósito da criação. O propósito da criação é exatamente saber, Jesus, Ele é o criador e sustentador de todo o universo,
E Ele queria que a nossa adoração fosse apenas um eco subjetivo do valor objetivo do que Deus é. A nossa adoração é simplesmente um eco do que Ele é. Nós não podemos imaginar que a nossa adoração faz Deus se sentir melhor. Ele é. A nossa adoração é simplesmente a manifestação do nosso reconhecimento de quem Ele é. E quem sabe nós temos chorado muito e nós temos fugido das nossas dores, dos nossos sofrimentos momentâneos, das lutas momentâneas das nossas vidas, e que são difíceis. Eu choro às vezes. Nós temos lutado contra algumas coisas momentâneas porque ainda não temos a percepção clara do que realmente está reservado para nós na eternidade. Nós ainda não temos a grandeza de quem Ele é na nossa mente. Eu não estou dizendo para você ir ali no planetário para você ser evangelizado por essa palavra, mas eu estou falando, mergulhe na palavra de Deus. Olha o que o João viu. De repente um João que estava preocupado, será que, acredito eu, obviamente, que todos que estavam ali com Jesus estavam com uma preocupação, que Jesus estava passando esse cara e conversando com uma mulher samaritana. Eu não estou colocando essa condição para João, mas imagino que naquele momento, de repente, eu não acredito que era mais o mesmo João, que estava vendo toda essa visão de Apocalipse 5, preocupado com tolices religiosas, preocupado com situações que são inúteis para a nossa fé, que não são capazes de produzir nada no nosso interior. O que eu quero dizer para você é que muitos começam a caminhar com o Senhor, estão na igreja, fazem tudo aparentemente que agrada a Deus, mas de repente voltam atrás e deixam de viver a essência de Cristo, começam a olhar com a pequenez da terra, começamos a julgar as pessoas, começamos a nos preocupar com questões religiosas, começamos a dar valor ao que não tem o menor valor, nos esquecemos de que Deus não está preocupado com isso, mas Ele está procurando apenas adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele está procurando pessoas que sejam um eco nessa terra daquilo que Ele é. Ele está procurando pessoas que manifestem. Ah, irmãos, nós fomos feitos. A intensidade do valor de Deus para nós é refletida na intensidade da nossa adoração. A intensidade do que Ele significa para nós, a intensidade do valor de Deus se manifesta na intensidade da nossa adoração. E eu não estou falando de música, eu não estou falando de cânticos, mas eu estou falando de uma vida de adorador, uma vida de adoração, andar em espírito, viver em espírito. O que é andar em espírito e viver em espírito? A minha vida é um eco, a minha maneira de pensar, a minha maneira de enxergar, a minha maneira de planejar o futuro, a minha maneira de contemplar Deus, até mesmo, como a palavra diz, ainda que eu passe no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Existiu alguém que enxergou o vale da sombra da morte, mas existiu alguém que enxergou o Senhor do vale que estava ao lado dele. Existiu alguém que olhou para o tamanho dos exércitos dos filisteus e pensou: meu Deus, eles são enormes. Mas existiu alguém que diz: mas eu vou em nome do Senhor de todos os exércitos da terra. Mas você é pequeno, mas esse é o teu olhar. Eu não vou no meu nome, eu vou no nome daquele, que a terra não é nada para ele.
Como a Bíblia diz, a terra apenas serve para estribos dos seus pés. Meu irmão, eu quero falar para você que nós fomos feitos para a admiração da sua excelência. Eu amo adorar a Deus agradecendo. Eu amo louvar a Deus agradecendo nos dias das minhas maiores lutas. Eu amo abrir a minha boca e agradecer a Deus. Eu amo fazer isso. Eu tenho certeza que isso causa convulsão no inferno. É o meu jeito simples de dizer: Senhor, eu te reconheço que tu estás no meio desse caos. Eu sei que tu estás no meio desses dias de enfermidade. Eu sei que o Senhor está no meio desses dias de escassez. O apóstolo Paulo, um homem que foi experimentado no Senhor, que viu a luz, foi iluminado por Cristo. E quando ele foi iluminado por Cristo, de repente ele diz: olha, eu aprendi o segredo da vida. Tem muito coach tentando fazer a palestra. Imagina como seria a palestra dos dias de hoje. Aprenda o segredo da vida. Aí chega o apóstolo Paulo para ministrar, ele diz assim: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Em outras palavras, ele diz assim: sabe por quê? Porque tudo que eu tenho, tudo que eu preciso, eu já tenho. Na escassez, na abundância. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Em todas as coisas. Eu posso todas as coisas porque Deus me fortalece. É por isso que se levanta um Davi no meio da guerra dos filisteus e diz assim: eu enxergo apenas um incircunciso, alguém que não reconhece o Deus que eu reconheço. Deus não levantou o Davi guerreiro naquele dia, Deus levantou o Davi adorador. E colocou 5 pedras na mão de um adorador. Tentaram colocar armas para que ele se comportasse como guerreiro. Eu acredito que Saul deve ter dito para ele: vai para frente do espelho, faz cara de mal, porque esse gigante, ele não se assusta com qualquer um. Vamos treinar. Ô Saul, eu não estou conseguindo nem caminhar com essa roupa. Eu não consigo nem caminhar com essas armas. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Você crê nisso? O Senhor vai trocar as tuas armas hoje. E o Senhor vai colocar uma arma espiritual nas tuas mãos hoje, chamada arma da adoração. A arma da adoração. Ontem eu estava ouvindo uma palavra de John Piper. Em uma das suas conferências, ele disse que, por ironia do destino, ele foi ministrado por uma filósofa romanticista e ateísta, conhecida internacionalmente, chamada Ayn Rand. Eu não sei pronunciar bem o nome dela, que falava: a admiração é o mais raro e o maior dos prazeres. É porque Deus nos fez para admirar. É por isso que o Senhor, ele no 7º dia descansou e ele contemplou tudo aquilo que ele havia feito. Porque nós, a excelência da criação de Deus, nós não conseguimos de forma alguma sentarmos nos nossos dias e contemplarmos o que Ele fez. Se Ele que pode todas as coisas, Ele que fez, Ele descansou.
E o sábado do descanso o 7º dia, era um dia de contemplação. Eu quero falar para você que a grande expectativa de Deus é encontrar Davis nesses dias, homens segundo o seu coração, amém? Pessoas que farão a sua vontade, homens que serão chamados adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. E você deve dizer: mas o que eu preciso para fazer isso? Eu tenho tido meu devocional, eu oro, eu coloco louvor, eu entro no carro, coloco louvor, eu leio a Bíblia, eu choro, eu rolo, eu danço, eu grito, eu pulo e louvo o Senhor. Para a direita, para a esquerda. O que eu tenho que fazer mais? O que nós precisamos é nos esvaziar de nós mesmos, para que haja espaço para Deus no meio das nossas dores. Diga assim: há ouro. Vamos falar mais alto? Diga: há ouro, riquezas no dia da dor. O Senhor, Ele está treinando pessoas fortes, que contemple Ele no dia das suas dores. Há um propósito naquilo que o Senhor escreveu para a tua vida. Deus não escreveu uma vida fácil para todos. Deus não escreveu uma vida tranquila para todos. Deus não prometeu essa tranquilidade. Como nós temos sido ministrados pelo nosso pastor, nós servimos ao príncipe da paz, e Ele tem a paz que excede todo entendimento. O nosso entendimento, ele é limitado à nossa condição humana. O que nós precisamos é alicerçar a satisfação da nossa alma no futuro glorioso prometido pelo Senhor, que João viu. Nós precisamos alicerçar a nossa alma no futuro glorioso que a palavra nos promete. Novos céus e nova terra. Um ambiente onde haverá justiça. Um ambiente onde não haverá choro. Um ambiente que não será necessário mais nem ao sol nem à lua, por mais poderosos que eles sejam. Mas quando nós olhamos também diante do universo, o sol é muito pequeno, porque a luz da glória dele será suficiente. É a sua luz, e ela é muito, mas muito maior que o sol. Então o Senhor diz o segredo para você passar a abraçar a dor, abraçar os dias difíceis do propósito de Deus na tua vida, é você ter a convicção e a certeza do que é eterno na tua vida, você saber para onde você está indo. Ah, pastor, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero falar para você, Filipenses 2,5: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, abrindo mão da sua forma de Deus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Ele está dizendo o segredo da vida, como os homens deveriam se comportar. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Esvaziar-se de toda a razão humana, esvaziar-se de discussões que não são as discussões importantes da nossa vida, esvaziar-se daquilo que mascara a verdade de Deus em nós e nos impede de ter um coração sincero e contrito, que nos impede de termos um coração voltado para Deus, que nos impede de acessar o santo dos santos com santidade e com liberdade, porque somos muito limitados nos nossos afetos. Esvaziar-se dos questionamentos contra Deus. Ah, pastor, não tem sim. Tem sim.
está cheio de oração falsa, porque você sonha em orar de um jeito que você não consegue ainda sentir, e você até tenta dar um jeitinho inteligente, que eu concordo, você ora do jeito que você sabe que tem que orar, mas ainda não consegue sentir o que você ora. Carregados de questionamentos contra Deus, pois o nosso coração se corrompe facilmente, nos leva muitas vezes a nos perdermos na nossa caminhada com o Senhor. Guarda o teu coração, protege ele de toda investida de Satanás. Provérbios capítulo 4, as saídas da vida estão aí. Guarda o teu coração, sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Se esvaziar é importante nessa caminhada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abre para mim, por favor, em Hebreus capítulo 10. Versículo 32, por favor. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, aqueles que foram iluminados pelo Evangelho de Cristo, sustentasses grande luta e sofrimentos. Pode seguir. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio, quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Pode ir. Porque não somente vos compadecestes dos presos, dos encarcerados. Aqui o escritor de Hebreus está falando a respeito das pessoas que foram presas por causa do Evangelho. E está falando de pessoas que não estavam presas, mas que se colocavam no lugar deles. Como também aceitasses com alegria o espólio, a distribuição, a perda dos vossos bens, tendo ciência, olha aqui, de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Versículo 36, com efeito tendes a necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aqui o escritor de Hebreus está dizendo, olha, pessoas estão sendo presas por causa do nome de Jesus. Vocês aceitaram se colocar no lugar deles, porque vocês entenderam que até mesmo os bens de vocês sendo destruídos, vocês sendo perseguidos injustamente, vocês sendo presos injustamente, há para vocês patrimônio superior, e há uma promessa, e vocês andam de acordo com a promessa. É por isso que nós temos que andar de acordo com aquilo que já alcançamos. Tem muita gente que olha esse versículo e fica pensando apenas nas coisas que alcançou no passado. Que nós temos que andar de acordo com aquilo que já alcançamos. Tipo, eu já alcancei, agora não posso voltar atrás. Irmãos, o que você precisava, você já tem. E se você andar de acordo com aquilo que você já alcançou, a tua vida muda totalmente o sentido dela. Não tem a ver com se você alcançou 2 casas, 2 carros. Não tem a ver se você alcançou um salário X, agora você já alcançou 2X, eu tenho que andar de acordo com aquilo que eu já alcancei. Não é essa a mente. Eu não estou dizendo para você também ser uma pessoa que você não sonha, mas eu estou dizendo para você que para você aprender a ter esse coração adorador, você precisa aprender a se esvaziar para que haja espaço para Deus, alicerçando a satisfação da tua alma no futuro glorioso do Senhor. Diga assim: há um futuro. O que João viu, eu posso ler, e eu creio que está sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Milhares e milhares de anjos adorando a Deus,
E aí ele começou a chorar, porque dizia, não tem ninguém digno. E o anjo disse, não chora. Não chora. Alguém guerreando contra a sua alma ainda, contemplando um ambiente espiritual totalmente desassociado dessa loucura das nossas emoções. E o que é necessário para ter esse coração, além de se esvaziar, ser imitador de Jesus e não buscar autopreservação. Diga assim, eu não tenho que ter medo. Amém? Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 7, ele diz assim, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Paulo, ele não buscou se autopreservar. Essa oportunidade que Deus nos deu. Esses dias eu estava falando para minha esposa, faz uns poucos dias que eu falei isso para ela. A gente só tem essa vida. A gente só tem essa vida. Ou vai ou racha. Tem algumas coisas que não foi ainda por autopreservação, que caia por terra hoje. Não temas. Não temas. Não temas. Imitar é fazer igual Jesus. Se ele se esvaziou, eu também preciso me esvaziar. Jesus teve uma vida de oração. Jesus, ele manifestava o poder de Deus onde ele passava, ele cumpriu cabalmente o plano do coração de Deus, porque esse era o desejo. Davi, ele não buscou se autopreservar, enquanto seus irmãos fortes, habilidosos em guerra, estavam escondidos atrás das trincheiras. Alguém que contemplou, porque tinha o costume de adorar enquanto cuidava as ovelhas. Ele enxergava um Deus que ninguém enxergava. E ele pensou, não preciso preservar, porque tudo que eu preciso eu já tenho. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oh, meu irmão, eu quero falar uma palavra de Deus para a tua vida, que você saia hoje daqui encorajado pelo que o Senhor é. A promessa a teu respeito, ela já existia antes mesmo de você se formar no ventre da sua mãe, você já nasceu garantido. E sabe, quando nós observamos o comportamento das crianças, elas procuram imitar os adultos, porque elas tomam para si referenciais. Os pais, os avós, as pessoas mais chegadas acabam sendo admiradas por essas crianças, e elas acham o pai o herói. E o pai olha pensando, mas eu sou tão falho, mas o criança acha o pai o herói. Tem até... Bom, nem vou falar porque senão vai ofender alguns aí. Tem até homem com medo de barata, irmão. Aí de repente a criança vai lá e mata a barata. É para acabar, né? Mas para a criança o pai é o herói. Ele só não quis matar a barata porque ele é tão bom de coração. Ah, Jesus! Espiritualmente falando, esse deve ser o nosso proceder. Olhar para o referencial de vida, Jesus Cristo, buscar imitar em todo o tempo, com sinceridade e humildade de coração. Jesus entendeu, eu vim com uma missão para essa terra. 3 anos e meio foram vividos com uma intensidade gigante. Ele não se preservou. Quando ele entendeu que não era a hora, ele saiu. Em Nazaré tentaram jogar ele de cima do monte, precipitar ele de cima de um monte, o monte da precipitação. Mas ele vazou porque entendeu, não é chegada a minha hora. Ele simplesmente, mas ele não estava com medo. Você acha que ele estava com medo? Que não. Ele estava convicto. Ele estava convicto. Ele se esvaziou. Nós vemos no Antigo Testamento Moisés no Egito. Para quem gosta de estudar as Escrituras, sabe que Moisés é uma tipologia, é uma tipificação de Jesus Cristo no Antigo Testamento. O grande libertador que tira o povo do Egito
e leva para a promessa. Moisés, ele era o grande Jesus nessa história, e ele mostra um modelo de como que nós devemos vencer o medo que busca a autopreservação. Ele imitou, antes mesmo de Jesus vir à terra, Moisés, ele fez exatamente a mesma coisa. Abre comigo, por favor, em Hebreus 11, 24 a 26, diz assim: pela fé, olha só, pelo quê? Pela fé, ele não tinha visto nada, mas ele tinha entendido. Esses são os grandes heróis da fé. Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, esvaziou-se de si mesmo, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Eita! Moisés, ele já contemplava o galardão no Antigo Testamento. Eu não estou falando de um Egito pobre, eu não estou falando do Brasil, irmãos, eu estou falando do Egito. Palácio do Egito, na época, era a maior potência da terra. Ele não quis ser filho da filha de Faraó, abre mão, ele não buscou a sua autopreservação, se esvaziou de si mesmo, antes preferiu. Por quê? Porque ele entendeu que há tesouro nesses dias desafiadores, porque ele entendeu que era eterno. Eu quero falar para você em nome de Jesus, que abram-se os teus olhos nessa manhã em nome de Jesus, e que você consiga contemplar a grandeza do Senhor na tua vida, que você consiga se esvaziar das tuas expectativas humanas, e você comece a vencer os teus medos. Moisés, como Jesus, ele fez a mesma coisa. E em último lugar, diga assim: eu preciso encher o meu coração do sentimento do amor de Deus. Se você se encher do amor de Deus, você vai servir sem medo. E quem serve sem medo, o combustível que o Deus homem teve para suportar o sofrimento foi a alegria do que estava proposto na eternidade. E ele se entregou por vidas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, o único Filho, o unigênito. Sabe o que significa isso? Que nos faz amar os nossos inimigos, não é o que ganhamos em troca. Tem gente que consegue amar os inimigos para ter uma vida melhor aqui na terra. A única forma da pessoa perdoar os inimigos, quando ela ouve uma ministração dessa: eu vou liberar perdão porque para mim é melhor. Eu vou liberar perdão porque eu não quero andar com isso dentro de mim, quero ser livre disso. Isso não é, esse perdão aí, desculpa, mas ele é um pouquinho meia boca ainda. O perdão que Deus está te perguntando, se você está disposto a amar os teus inimigos e servi-los, sem eles te darem nada em troca. Mas o que significa isso? A recompensa está na eternidade. Porque se eu sirvo alguém por algo que ela pode me dar em troca, nada mais é do que egoísmo, sim ou não? E às vezes nós temos muitas pessoas servindo outras pessoas para servir o seu egoísmo. Parece antagônico, mas não é. Servindo por interesses.
Eu já vi gente dando oferta para outras pessoas porque elas querem ter acesso a essa pessoa. Sim ou não? Acontece ou não acontece? Não acontece, né, irmãos? É o meu coração que não é limpo ainda que vê essas coisas. Tem gente que até vai para umas igrejas assim, que tem algumas pessoas que ele queria muito ser amigo, então já que ele não consegue ser amigo na sociedade, senta do lado na igreja, como irmão ele vai ter que me engolir. Eu tenho interesse de fazer negócios com essa pessoa. Aquela igreja lá tá legal porque tem um network. Mas aquele te fez mal. Aquele que te fez mal. Aí você deve pensar, pelo menos deveria pensar, eu sei que você é uma pessoa inteligente. Nós estamos aqui com pessoas extremamente inteligentes e você deve pensar, por que eu não considero egoísmo também um ato de fazer o bem para alguém pensando na recompensa da eternidade? Por que eu também não devo? E a resposta é, não é egoísta amar outra pessoa por sua recompensa em Jesus. Por que, pastor, que não é egoísta? Porque aquela recompensa, ela é a nossa satisfação, e a nossa satisfação nessa recompensa, ou melhor, é a força e o poder que nos move para nos entregar pelo próximo. É a satisfação não nas coisas da terra, não no que alguém pode nos entregar, é que nos move, e isso é um poder espiritual. Mas ainda continua sendo egoísta. Mas se o objetivo de entregar sua vida pelo próximo é incluir ele na recompensa que está te motivando, e eu vou servi-lo porque eu vou resgatá-lo para estar junto comigo na eternidade, e ele será recompensado também, muda totalmente o sentido da tua vida espiritual. Por isso, irmãos, o que o Senhor está querendo te convidar nessa noite é você começar a olhar para aquilo que é eterno. Esse é o poder do amor do reino de Deus. É um poder que não é egoísta, que não é humano, que não é carnal. É um amor puro. A pastora Audrey fez aqui na ministração da oferta, quando Paulo escreve a um jovem Timóteo falando a respeito do amor ao dinheiro. Algumas traduções dizem o amor do dinheiro. Tem muitas pessoas que quando olham esse texto ficam na dúvida o que significa isso. Significa um tipo de amor, e inclusive esse termo na Bíblia, ele é único no Novo Testamento, ele é específico no Novo Testamento. Pessoas com amor do dinheiro. Nós vemos pessoas que não conseguem entregar às vezes ofertas, porque elas não entregam ofertas, porque o amor delas é o amor do dinheiro. E tem pessoas que elas entregam muitas ofertas, porque o amor delas continua sendo o amor do dinheiro também. Como assim, pastor? Algumas entregam ofertas por aquilo que ela pode ter de volta. Acho que eu vou naquela igreja lá porque o pastor disse que a semente que eu entregar lá vai fazer eu ganhar uma casa. Aqui eu estou entregando a semente, meu Deus, não está dando nada. Eu acho que eu vou na outra que dá a casa. Deus vai te dar um carro. Daqui a pouco o irmão pergunta, qual ano, pastor? Porque lá no outro ano. Se for carro de 2015 para baixo, eu já não quero. Aí eu seguro. Mas se for de 2015 para frente, eu dou em dobro. Você acha que ele tem um coração liberal? Ou ele ainda tem um amor do dinheiro? O amor que busca seus próprios interesses, o seu egoísmo. Eu quero falar uma coisa para você: o que nos move, nos entregar pelo próximo, é aquilo que nós entendemos da eternidade, o nível de revelação que você tem do Senhor. E eu quero convidar você a ser descortinado hoje, porque algumas pessoas, eu creio que o Senhor vai tirar as escamas dos olhos, como tirou de Saulo. E quando essas escamas caírem dos seus olhos, a tua caminhada nunca mais será a mesma. Saulo, ele conhecia a Torá muito bem, melhor do que muitos
que andavam possivelmente ali com Jesus, porque ele era um grande estudioso, um homem que estudou com Gamaliel, ser discípulo de Gamaliel. Só para você entender como funcionavam esses discípulos eles eram escolhidos, não eram eles que escolhiam. Por isso que Jesus escolheu os 12, era o formato padrão. E Jesus, ele faz algo muito estranho, porque ele escolhe pessoas não por a sua capacidade, ele faz algo diferente. Ele chama uns pescador, ele chama um cobrador de impostos, aí ele bagunçou tudo. Mas Saulo, para ser criado aos pés de Gamaliel, ele tinha que ser o cara, um jovem criado com um nível de entrega, de conhecimento. Aí o pai de Saulo deveria dizer para todo mundo: gente, eu vou ter uma novidade no churrasco no final de semana, quero falar uma para vocês, vocês não fazem nem ideia, o meu filho está na semifinal, está quase para ser escolhido por Gamaliel. Sabe, tipo jogador de futebol esperando um treinador um dia dizer que ele pode jogar? Então ele ser criado aos pés de Gamaliel, que era um grande mestre, significava que ele era bom, mas de repente o Senhor descortina os olhos dele, e agora começa a fazê-lo enxergar o que é eterno, coisas que não conseguimos nem descrever nas Escrituras, foi aonde o Senhor levou para ele ver. Eu quero fazer esse convite para você em nome de Jesus. Abrace o processo dos desafios, abrace a dor temporária por aquilo que é eterno, porque o Senhor tem um grande propósito na tua vida em nome de Jesus. Pastor, mas não dá para orar para a gente parar de sofrer, porque eu queria hoje vir no culto para dar uma aliviada na pressão e não deu. Eu vou te falar uma coisa: não há luta, não há problema que não suporte a coragem de homens de Deus, ser forte e corajoso. Não há problema que suporte um abraço de homens de fé. Vai lá, coloca a mão. Tem coisas que vão se resolver, outras não. E tem coisas que eram grandes e vão ficar pequenininhas somente porque o Senhor te deu autoridade para você abraçar essa luta e colocar ela no lugar certo. Coloca ela no lugar certo em nome de Jesus. A tua recompensa está no Senhor. Ancora a tua alma. Muitos que estão aqui hoje, em nome de Jesus, você vai ter o teu choro cessado, mas não porque mudou o cenário externo, mas mudou a tua percepção da presença do Senhor e daquilo que o Senhor já te prometeu. Amém? Do teu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Se coloque em pé em nome de Jesus. Rios de água viva. Rios de água viva. O que Ele procura é exatamente o coração das pessoas, porque Ele sonda. O que Deus tem encontrado no teu coração, eu quero que você pare para pensar nessa manhã. O que Deus tem encontrado no teu coração. Se Ele é essa sonda que entra na profundidade, que nem mesmo uma máquina de endoscopia, uma câmera pode filmar, porque Ele penetra no mais profundo do nosso coração, e Ele nos sonda, Ele nos conhece, Ele nos dá o diagnóstico perfeito. O que Ele tem encontrado nessa manhã? O que Ele tem encontrado nessa manhã? Aí você vai dizer: Senhor, troca o meu coração, muda a minha vida. E aí às vezes você está com uma expectativa que as coisas externas sejam mudadas, mas o Senhor está te dizendo: não, o que eu vou precisar é que você consiga a contemplar o que é eterno. Se você contemplar o que é eterno, as situações ao seu redor serão colocadas no seu devido lugar, ou seja, elas não serão nada, elas serão chamadas de leve e momentânea tribulação. Leve e momentânea tribulação.
leve momentânea no teu casamento, leve momentânea nas tuas finanças, leve momentânea nas tuas decepções, nas tuas dores. Tem muitas pessoas que serão curadas, eu creio, hoje, nessa manhã, de decepções profundas com religião. Pessoas que se decepcionaram com lideranças religiosas, é porque você não compreendeu a grandeza. Ei, com todo respeito, pastores, líderes, homens de Deus, ou aqueles que se intitularam homens de Deus e não eram, eles não podem determinar a minha eternidade. Eles não podem determinar a minha eternidade. Arranque isso hoje, em nome de Jesus. Abra os teus olhos para o grande de Deus. Eu queria que você tivesse hoje com os teus olhos fechados a visão, como eu tive naquele planetário, imaginando: Senhor, onde Tu estás? Porque se somente o que o Senhor fez é tudo isso. Porque nós queremos Te colocar, Senhor, na nossa pequenez, nós queremos nos esvaziar. Esse processo é tão curto, as dores dessa vida são tão curtas comparado àquilo que o Senhor já fez. Os anjos, eles cantam: Santo, Santo, Santo. Sabe o que é santo? A palavra santo significa uma natureza diferente, incomparável. É diferente. Olha aqui esse celular tem aqui um plástico. Esse microfone aqui tem um plástico. Então às vezes eu não consigo explicar direito o que é isso, mas eu digo: gente, isso aqui é de um material, é um plástico parecido com esse, você está vendo aqui? Aí a pessoa faz uma comparação, sabe? Mesmo que eu estou falando de um microfone e de um púlpito, mas eu tento comparar. Agora o que é santo, a natureza é diferente, eu não consigo dizer que é parecido com nada. A natureza dele é incomparável. Não é algo que nós temos uma referência na terra, não é algo que nós temos uma referência, e os anjos, quando olham para ele, apenas dizem: Santo, Santo, Santo. O que é que eles veem? Que essa santidade do Senhor esteja no teu coração, em nome de Jesus, nessa manhã. Deus, cura-nos, Senhor, cura-nos, tira a cegueira humana da nossa vida. Tira, Senhor, em nome de Jesus, a limitação da nossa carne. Nos perdoa, Senhor, por Te reduzirmos, Senhor, ao tamanho das nossas lutas. Nos perdoa, Senhor, por nós Te reduzirmos, Senhor, ao tamanho das nossas decepções. Nos perdoa, Senhor, por nós encontrarmos, Senhor, no dia da dor, Senhor, questionamentos aonde nós achamos que somos injustiçados por Deus. Como nós podemos ser injustiçados por um Deus que nos deu tudo? Nos deu tudo. Levante as tuas mãos e adore ao Senhor agora, e agradeça a Deus por aquilo que Ele é. Eu queria que a igreja fosse essa oração, essa adoração no final. Nós vamos ficar os instrumentos aqui, mas eu quero que você abra a tua boca, comece a orar ao Senhor em nome de Jesus. Comece a orar, comece a agradecer a Deus. Perceba Deus no teu vale. Perceba Deus. Quem sabe essa enfermidade ela existe ainda porque você ainda tem dado autoridade para ela te perturbar. O dia que você entender que ela nunca te pertenceu, ela pode cessar na hora. Quem sabe essa enfermidade se transformou o centro da tua oração, essa crise financeira se transformou o centro da tua oração, e você não adora mais por aquilo que Ele é. Qual é o Deus que tem sido reverenciado na tua vida?
o Deus desse século, as dores desse mundo. Xerecarabarás. Em nome de Jesus.